Estamos iniciando aqui a entrevista com o candidato à Prefeitura de Cordisburgo pela coligação Igualdade Cordisburgo nas mãos certas, da coligação do PDT, do PROS, do PSL e do PSDB, Laurence Giovanni Trombini Costa. Nós vamos iniciar aqui com o candidato Laurence se apresentando. A segunda etapa, iremos formular uma bateria de perguntas a ele e, no final, teremos as considerações a respeito dessa entrevista e o Laurence dizendo, para os eleitores o porquê dele estar candidatando à Prefeitura de Cordisburgo. Vamos com a apresentação do próprio candidato Laurence Trombini. Bom, gente, meu nome é Laurence Giovanni Trombini Costa, tenho 45 anos, nasci aqui em Cordisburgo, sou filho do João Evangelista Luiz da Costa, mais conhecido aí por Joãozinho Professor, e filho da Estela Sheila Trombini. Sou neto da Gripa, da Dona Dorva, tenho vários parentes aqui em Cordisburgo, e fiquei aqui em Cordisburgo até os 21 anos. Foi quando me mudei para Brasília. Estudei aqui em Cordisburgo, tive o privilégio de passar por todas as escolas aqui e tive que sair de Cordisburgo por força do trabalho. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, no serviço público. Me formei em Direito e adquiri uma boa experiência na questão de administração pública. Por lá fiz muitos amigos e um dos grandes privilégios meu também foi ter a oportunidade de trabalhar com o deputado Márcio Reinaldo, que foi um grande professor nessa área de administração pública e um grande cobrador meu também. E, por último, eu estava assessorando o prefeito de Sete Lagoas nas questões de captação de recursos e gerência de projetos. E, com isso, me surgiu a oportunidade de virar candidato a prefeito de Cordisburgo. E resolvi encarar esse desafio para trazer para Cordisburgo a minha experiência e, sobretudo, o meu amor pela minha terra. Bom, então vamos aí agora iniciar as perguntas que nós preparamos, a equipe preparou do portal Cordes Notícias ao Laurence. Nós vamos iniciar com o tema saúde pública. Laurence, atualmente o Sistema Único de Saúde no Brasil não consegue atender de forma efetiva e de modo qualitativo a população. E em nossa cidade, aqui em Cordisburgo, esta realidade não é diferente. Nosso hospital municipal não possui atendimento 24 horas e não é em todos os dias da semana que temos médicos à disposição da população. Como o senhor, como candidato, pretende resolver a situação da saúde pública em nosso município? Sobre a questão da saúde, é uma pergunta muito boa, porque nós sabemos que a saúde pública no Brasil inteiro não vai muito bem. E sobre Cordisburgo em especial, eu tenho andado aí por várias localidades, do meio rural e aqui em Cordisburgo, todos reclamam da mesma coisa: falta de plantão médico. A falta de plantão médico, ela se dá em função do pouco orçamento que hoje a prefeitura recebe, principalmente do governo federal, para poder pagar esses plantões. Mas o médico, ele está aí, basta a gente contratar. O que a gente tem que fazer com a saúde pública, em especial o plantão? Arranjar uma forma de ajustar as nossas contas para poder sobrar o dinheiro para pagar o plantão médico. Nós passamos por uma situação muito difícil aí, há um tempo atrás, que foi quando o Paulo, que é o pai do Lucas, que é o meu candidato a vice, faleceu. Ele chegou aqui em Cordisburgo, não tinha médico, poderia ter salvado. Não vou dizer aqui que
foi a falta do médico que fez com que ele, né, morresse. Mas talvez se o médico estivesse aqui para dar um suporte, ele poderia estar aqui entre a gente. Então, assim, gente, eu penso que a questão do médico, nós devemos de parar tudo na cidade e começar com o médico. Porque as questões do médico, né, levam, a falta de médico pode levar à morte, e a morte não tem volta. Então nós temos que arrumar uma forma de manter o plantão médico 24 horas, final de semana, e depois a gente acertar as outras coisas, ajustar as outras coisas. Por exemplo, podemos deixar de varrer a rua, mas manter o médico na cidade. Então, a minha proposta é de ajustar o orçamento do município para que a gente possa ter o plantão médico 24 horas. Muito bem. Ainda dentro do tema saúde pública, uma outra pergunta aqui para o Laurence. Os cães que são soltos ou estão soltos nas ruas de Cordisburgo podem apresentar uma ameaça perigosa a toda a população. Em nosso município, a população animal, né, a população canina de rua, cresce a cada dia mais e apresenta um risco à saúde pública. O que o candidato pretende fazer para resolver esta situação com esta grande, né, enormidade de cães que perambulam aí pelas ruas de Cordisburgo? Eu tenho visto mesmo. Tem muito cachorro aí rodando na rua aí. Bom, eu até um dia desse estava em Brasília, na Fundação Nacional de Saúde, e conversei sobre essa questão. E a coordenadora geral de convênio me disse, olha, o que você tem que fazer é propor uma proposta para o governo federal, via FUNASA, de criar um centro de controle de zoonoses no município. É uma construção de tipo um canil, né, onde tem o técnico que vai até as casas, faz as castrações dos animais para que não reproduzam de forma desordenada. Os animais que estão na rua, a gente cria tipo um canil público para levar esses animais, fazer esse tipo de tratamento, aplicar vacina, fazer a castração e deixar os animais em condição de alguém adotar esses animais e evitar que esses animais transmitam doença, que o mais problemático que eu vejo na questão do animal é isso. É um animal que não é bem cuidado e pode transmitir doença para a população. Então, é fazer uma proposta bem feita, ir até o governo federal, defender essa proposta, né, que é via FUNASA, e construir o centro de controle de zoonoses. Que isso nós vamos tentar, né, com isso, erradicar a proliferação em demasia dos cães que não têm dono. Porque o cão está na rua, ele cruza, nasce um monte de cachorro e vai alastrando. Nós temos que interceptar isso. E eu vejo que nós vamos conseguir fazer isso através desse centro de controle de zoonoses. Muito bem. A outra pergunta aqui, nós vamos entrar no tema de infraestrutura, e a pergunta inicial é essa. Laurence, as prefeituras dispõem de várias fontes de receita, mas, na maioria dos casos, as transferências constitucionais respondem pela maior fatia do orçamento. E, atualmente, em nossa cidade, a arrecadação de receitas não é suficiente para o custeio das despesas do município. Como o candidato pretende trabalhar a receita municipal? Bom, essa é uma pergunta assim, muito boa. Porque, na verdade, toda a nossa administração, ela gira em torno de recurso. Então, eu estou dizendo aí nas nossas entrevistas, né, nas nossas reuniões, que o nosso problema não é a falta de médico. O nosso problema não é a estrada rural que tá ruim. Nosso problema não é o campo de futebol que está sem reforma. Nosso problema é dinheiro. Realmente, o governo federal ele veio baixando as nossas receitas, mas os nossos problemas não diminuíram. Então, nós temos que criar alternativas de arrecadação. Mas como fazer isso?
Cadê o nosso setor industrial para que a gente atraia indústrias para cá? Não é indústria grande para trazer um monte de emprego, pequenas indústrias. Cada indústria dessa vai empregar uma quantidade de gente, esse dinheiro vai girar no município e vai dar arrecadação para o município. E a parte do turismo, gente. A maior fonte de arrecadação nossa é o turismo. Mas quando a gente fala em grandes projetos, a gente às vezes é até criticado por falar que o Cosburgo não vai ter condição de trazer um grande projeto para cá. Por que não? O turismo é a nossa maior fonte de arrecadação. E a minha proposta para aumentar a nossa arrecadação é atraindo investimento para o município, urgentemente. Porque os administradores que estão aí, eles estão lutando muito para poder organizar as nossas contas em relação às demandas do nosso município. Não é fácil. Não é fácil você administrar um município do nosso tamanho com pouco dinheiro. Mas também nós não podemos ficar parados sem a gente ter atitude de atrair investimento. O investimento para o município, ele traz recurso. E é o que nós estamos precisando agora. É isso aí. Ainda dentro desse tema de infraestrutura, todos nós sabemos que a infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma cidade. E em Cordisburgo, o município de Cordisburgo é enorme, né? Uma extensão muito grande, e as estradas de chão, né? As estradas vicinais, são muitas também, exigindo, portanto, uma manutenção mais efetiva. Porém, a má conservação destas estradas de terra que abrangem o nosso município trazem prejuízos para a população da zona rural, para o comércio local e também para a educação, pois os alunos destes distritos, dessas localidades, necessitam de um transporte público, e as estradas, estando mal conservadas, isso atrapalha também o desenvolvimento da zona rural. E como você poderia ou pretende resolver a situação, Laurence? Bom, a questão da infraestrutura das estradas é um anseio da população rural. Todos os lugares que nós temos visitado, o pessoal pede, né, por favor, arrume as estradas. E realmente a estrada é um caso sério, porque ela ajuda no transporte, né, ela é fundamental para o transporte dos alunos e, sobretudo, o pessoal da zona rural para escoar a mercadoria deles, porque eles vivem de plantar, de leite, enfim. E quando não tem estrada, tudo isso fica mais difícil, além de elevar o custo, né, dessa produção deles. Mas a manutenção das estradas está ligada diretamente à falta de recurso, porque nós temos as máquinas, nós temos bons operadores, mas nós não temos, às vezes, a condição financeira para poder abastecer essas máquinas de forma correta, né? Então fica assim, quando tem dinheiro, a gente faz, quando não tem, deixa de fazer. Então, quando eu disse que a questão da arrecadação é a questão primordial, é por causa disso. Porque tendo recurso, tudo se resolve. Pior seria se nós não tivéssemos as máquinas, nem as nossas, e nem tivesse a parceria com a MAVE. Né? Aí, poxa, além de não ter dinheiro, nós não temos máquinas, mas nós temos as máquinas, nós temos operadores. E uma das coisas que precisa também, para poder, creio eu, resolver esse problema, é um planejamento. As pessoas me dizem aí no meio rural que uma máquina chega, faz um pedacinho de terra, depois vai para outro lugar, depois dali vai para outro, e acaba não tendo um resultado satisfatório. Eu acho que a gente tem que planejar, né, botar uma pessoa para ter um comando específico sobre as máquinas para arrumar as estradas e planejar de forma efetiva, né, e sem contar que nós temos que ter recurso financeiro para que essas máquinas façam um trabalho com base, né, subbase, para manter as estradas por mais tempo, né, sem ter que ficar o tempo inteiro reformando. Às vezes a gente faz uma reforma que dura 6 meses, não precisa de a máquina estar deslocando toda hora para ir lá. Então, eu acho que a falta de planejamento é que é o grande dificultador nosso, além da falta de dinheiro. Bom, agora vamos entrar aqui no quesito, né, funcionalismo da administração pública.
Geralmente, o candidato, quando eleito, contrata pessoas para ocuparem cargos comissionados. E esses cargos podem ser ocupados por pessoas de confiança do gestor, geralmente escolhido por sua qualificação pessoal relacionada com o cargo a ser assumido. Qual será a análise da qualificação profissional daqueles que ocuparão cargos comissionados caso o senhor seja eleito? Sobre essa questão aí, Adriano, eu vou até aproveitar um gancho aqui para dizer que houveram alguns comentários aí de que se eu fosse eleito, eu iria contratar vários parentes. Acho que não tem nada a ver, porque nós sabemos hoje que existe uma situação chamada nepotismo, que é uma súmula vinculante de todos os tribunais, que proíbe, classifica como crime a contratação de parentes. Então, eu queria deixar claro que isso não vai acontecer. Sobre a situação de qualificação do pessoal, isso é relevante. Realmente, os nossos cargos de confiança têm que ser pessoas qualificadas, tecnicamente, para poder assumir o compromisso de projetos e de ações que sejam importantes para o município. Eu sou contra a questão de contratar pessoas por mera amizade, ou enfim. Eu acho que a pessoa tem que ser qualificada e você tem que dar condições dessas pessoas assumirem os cargos de alta relevância. Então, a minha proposta é de trazer para a nossa administração pública pessoas capacitadas para desenvolver bons projetos, para defender os nossos projetos junto aos órgãos da administração pública, para esses projetos virarem recurso e chegarem até nós, no nosso município. Não adianta a gente colocar pessoas que não têm essa capacidade. E aqui em Cosburgo está cheio de gente capacitada para isso, inclusive já dentro da administração pública. Então, nós vamos sentar com todo mundo, ver quem é quem, qual a capacitação de cada um, e colocar as pessoas no lugar certo e dar condições dessas pessoas realmente trabalharem, realmente desenvolver os projetos que geram resultado para o nosso município. Muito bem. Ainda dentro do tema administração pública, o servidor municipal é a principal ferramenta para que uma administração trabalhe de forma efetiva em prol da comunidade. É muito importante que o servidor tenha os equipamentos de trabalho adequados para o cumprimento do seu exercício laboral. Quais são fatores motivadores que o candidato Laurêncio, se eleito, aplicará dentro da sua gestão na administração pública? O funcionário público ele tem que ter condição para trabalhar. Eu posso falar bem porque eu sou da carreira de servidor público. Como eu disse no início, eu estou no serviço público há quase 20 anos. Então, eu acho que o funcionário público ele tem que estar, principalmente, feliz e seguro. Seguro no sentido de estar preparado para desenvolver um bom trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? É qualificar o funcionário público, dar condição de estabelecimento físico, tipo as instalações em pleno funcionamento, lugar digno para o funcionário público trabalhar, ter um relacionamento aberto com o funcionário público, para que ele se sinta à vontade de sentar com o prefeito, conversar, explicar a situação. Ter pessoas, que eles chamam de chefe, eu não gosto de falar de chefe, porque chefe é índio, mas ter superiores que tenham esse relacionamento com os demais funcionários, para que eles estejam mais à vontade para trabalhar. Eu vejo aí que tem algumas instalações, instalações físicas estão muito precárias, tem a condição de trabalho, às vezes, não é a melhor, e a gente tem que procurar isso. Primeiro, valorizar o funcionário público. O funcionário, qualquer tipo de funcionário, quando ele é valorizado, quando ele se sente útil de verdade, quando ele ganha um elogio, e, sobretudo, quando ele
ver no seu contra-cheque uma gratificação pelo trabalho prestado, a tendência é esse funcionário ele se desdobrar e a cada dia se doar mais para a administração. Então, o meu propósito é qualificar esse pessoal, dar condição para todos os nossos funcionários trabalhar, além de criar condições e alternativas de melhorar o salário do servidor público. Porque quando ele está com salário melhor, ele desenvolve mais. E sem contar que pagar ele em dia. Porque se ele recebe em dia, eu tenho certeza que ele vai trabalhar em dia também. Bom, agora vamos entrar aqui na 7ª pergunta, o tema limpeza pública. Já foi comprovado através de pesquisas que os turistas preferem visitar os lugares limpos, lugar bem cuidado. Sendo a nossa cidade, sendo Cordisburgo eminentemente turística, vemos que a limpeza em nossa cidade deixa muito a desejar. Temos aí muitos locais servindo de depósito de lixos. A gente assiste muitos entulhos sobre as calçadas. E eu pergunto, como será resolvido este problema caso o senhor Laurêncio seja eleito prefeito de Cordisburgo? Eu acho que Cordisburgo está uma cidade até bacana em termos de limpeza. Tem algumas particularidades, é claro, de poda de árvores, algumas questões aqui no centro da cidade, a gente vê algumas praças aí sem a devida limpeza, mas isso é questão de planejamento. Nós precisamos planejar isso de forma efetiva. Talvez fazer um projeto para a própria Funasa, para a gente mudar esse modelo de captação do lixo. De repente a gente pede um caminhão específico para coleta de lixo. Isso eu sei que tem. Além de conscientizar a população de que a cidade é nossa, de que manter a limpeza da cidade não é somente do poder público, porque nós somos os verdadeiros donos da nossa cidade. E é tão bacana quando o turista chega aqui e fala, pô, que cidade conservada, que cidade limpa. Isso reflete para nós que somos moradores aqui. Então, é dar condição também do morador de cuidar da sua porta, manter a porta da sua casa limpa, dar incentivo para eles, e abrir um canal com a população, para a população chegar e falar, olha, eu quero cuidar da minha rua, da minha calçada, o que a prefeitura pode fazer para isso? E a gente estudar situações para que o próprio morador, que parta do próprio morador isso, cuidar da cidade. E também tem uma questão do nosso lixão, que parece que Cordisburgo já tem um aterro e ia ter um aterro controlado. Nós temos que estudar qual é a situação disso, para a gente poder fomentar ações que recebam esse nosso lixo também de forma adequada. Eu sei que há pouco tempo nós criamos o nosso plano de saneamento básico e ver quais são as questões que estão inseridas no saneamento básico e o que o poder público pode fazer para controlar isso. Outra coisa também ainda dentro dessas perguntas aqui, no que diz respeito ao saneamento básico, sobre a questão da estação de tratamento de esgoto da nossa cidade, que vem operando há muito tempo, mas a gente, hora ou outra, recebe informações que esta estação de tratamento de esgoto de Cordisburgo não está operando 100%. Assim, perguntamos ao senhor como vê essa situação ou a quem se recorrer para tomar providência no que diz respeito a essas informações que a estação de tratamento de esgoto de Cordisburgo não está operando dentro daquilo que foi proposto. Isso é uma coisa grave, gente? Porque hoje, com a falta de água que nós estamos passando, nós não podemos contaminar a maior fonte principal de água que abastece o município, que é o Córrego do Onça. A estação de tratamento de esgoto ela é muito importante para o município,
mas ela tem que trabalhar de forma correta, né, e de forma que não cause outros tipos de prejuízo para nós. Então, a minha sugestão, né, é ir atrás do órgão responsável pela administração dessa estação e tomar medidas enérgicas para que a gente intercepte esse vazamento. Eu realmente já recebi também a informação de que isso acontece. Eu até sugeri um tempo desse a gente contactar a Fundação Nacional de Saúde, porque lá eles têm os técnicos responsáveis para poder fazer vistoria e ver realmente se o funcionamento da estação de tratamento está adequado. E tem a Copasa, né, que é a nossa concessionária aqui, que a gente pode procurar a Copasa, que é um órgão bacana, os funcionários estão aqui, são gente que a gente conhece. De repente, pode ir lá, a gente fazer uma vistoria e ver o que pode ser feito, se realmente isso está acontecendo. Porque se está acontecendo, é grave, porque acaba contaminando, né, o córrego do Onça. E, se não estiver acontecendo, pelo menos a gente dirimir essas dúvidas, né, passar para a população que isso não é verdadeiro. E, se estiver acontecendo, tomar as medidas cabíveis para a gente não deixar que isso aconteça. Sobre a área da cultura, sabemos que a cultura é a mais brilhante virtude que descreve um ser humano de forma sustentável e mantém uma sociedade e dá visibilidade positiva em todos os pontos sociais e educativos. Em Cordisburgo, não precisa semeá-la. A cultura já está aqui incrementada, está na raiz do seu povo. A cultura, é aflorado em tudo e em todos, em lugares e pessoas. Porque Cordisburgo, a gente chama, né, Cordisburgo, cidade da cultura, cidade da literatura. Poderíamos reassocializar a nossa história às vidas e o bem coletivo da comunidade que precisa, merece e sabe que há ferramentas que possibilitam a execução de ações. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para abraçar a causa da cultura? De que forma e qual o conceito primário está fundamentada a sua proposta no quesito cultura em Cordisburgo? Bom, a questão do quesito primário aí é sem dúvida o nosso saudoso Guimarães Rosa, né? Conhecido mundialmente, é um mito aí da literatura, né? A nossa cultura aqui, ela é um fenômeno. Nós temos, além do Guimarães Rosa, nós temos a Folia de Reis, nós temos o Congado ali da Festa do Rosário, né? Nós temos aí o pessoal da dança, enfim, nós temos uma riqueza tremenda na parte cultural. E nós temos que apoiar isso, assim, ferrenhamente. Nós temos que elevar mais a questão cultural do município de forma mais vamos dizer assim, mais efetiva, né? Mostrar mais o nosso poder cultural para o Brasil e para o mundo. Porque isso, quer queira, quer não, atrai investimento, porque atrai o turista. Nós precisamos demonstrar isso mais, mostrar que o nosso Cordisburgo, a nossa Cordisburgo é rica na parte cultural. Né? Eu, por vários lugares onde andei, quando eu falo de Cordisburgo, imediatamente falam em Guimarães Rosa, né, que é conhecido aí por todo mundo. Eu acho que a gente tem que criar um calendário cultural. Um calendário cultural, onde a gente possa divulgar isso, né, para as pessoas entenderem que Cordisburgo tem essa cultura e que existe existem as datas para que isso aconteça. Até para as pessoas se organizarem. Olha, tal dia é a festa do Rosário, tal dia é a festa de Guimarães Rosa, tal dia começa a Folia de Reis. Divulgar isso e atrair as pessoas para cá. E, paralelamente a isso, a gente criar projetos junto ao Ministério da Cultura, que é onde tem várias fontes orçamentárias para poder nos dar subsídio de elevar a cultura da nossa cidade.
Bom, agora nós vamos para a 8ª pergunta ao candidato Laurence Giovanni Trombini Costa, que é da coligação Igualdade Cordisburgo nas Mãos Certas, PDT, PROS, PSL e PSDB. Esta coligação, né, tem o número 12. E o vice, né, do Laurence é o Lucas Dias. Sobre o esporte. Os campeonatos esportivos induzem as pessoas a praticarem esportes com o intuito de proporcionar uma qualidade de vida melhor à população e também fazer com que as crianças, os jovens e adultos se desenvolvam de maneira saudável e proporcionando à população um momento de lazer. Incentivar o esporte, além de garantir uma vida mais saudável, proporciona ao praticante uma forte inclusão social que proporciona um grande ciclo de amizade e diversão. O que o senhor Laurence, candidato, pretende fazer caso vença as eleições em Cordisburgo? Bom, eu me sinto muito à vontade para falar do esporte, porque eu tive o privilégio de jogar meu futebol aqui. E quando você diz que o esporte, né, proporciona a toda a população várias situações, inclusive a inclusão social, realmente você faz muitas amizades no meio do futebol. E eu tenho amizades aí de muitos anos que começaram com futebol e estão aí até hoje. Amizades sinceras, né, e que foram criadas dentro do futebol. Agora, a questão nossa do esporte ela é séria. Ela é séria porque hoje nós não temos mais campo de futebol adequado, né, as nossas quadras estão destruídas. E o interessante é que nós tivemos agora, há pouco tempo, a Copa do Mundo. E o governo federal, ele jogou dinheiro aí para a reforma de campo de futebol. E nós não conseguimos reformar os nossos campos. Me falam aí, né, que os campos não podem ser reformados por falta de documento. Mas, gente, os nossos campos já estão em situação precária há muitos anos. E o que foi feito para arranjar esse documento? Se é que o problema é documento, creio eu que o importante para a reforma do campo é o recurso financeiro. Esse é o mais difícil. Documento a gente tem que arranjar, né? Aí vieram as Olimpíadas. Também o governo federal incentivou e liberou muitos recursos para a reforma de ginásio coberto, construção de novos ginásios cobertos, reforma de quadra, cobertura de quadra, e nós não fizemos nada. O nosso ginásio aqui está muito precário. Eu estive lá um dia desses, não tem condições, e até o pessoal correndo risco ali dentro. Então, acho que nós devemos olhar com mais seriedade para o esporte, até porque a nossa cidade já foi muito famosa na questão de esporte. Nós disputamos vários campeonatos, fomos campeões do GIME, né, os Jogos do Interior de Minas Gerais, fomos campeões do GIME numa etapa. Né, na época, nós temos entrevista até no Globo Esporte. Então, o governo federal ele tem ações para isso. Antigamente tinha aqui em Cordisburgo, não sei se tem mais, o programa Segundo Tempo, que todo ano é um programa do governo federal para poder subsidiar o esporte. Então, é criar essas ações e buscar um recurso, né, através de emenda parlamentar, o que seja, para reformar pelo menos um campo, reformar pelo menos a nossa quadra, para começar o esporte, o garoto, né, o esportista ter vontade de voltar a praticar esporte. Eu acho que o esporte ele é muito importante para o nosso município. Agora vamos para a pergunta número 9 ao Laurence. Tema educação. Sabemos que a educação envolve várias etapas da vida. E devido à enorme extensão territorial do nosso município, são muitas dificuldades para manter os estudantes rurais assíduos na escola. E aqui mesmo, apesar da dedicação dos profissionais da área, notamos um clima de insatisfação entre os mesmos. Assim, nós queremos saber do senhor quais providências poderão ser tomadas neste item educação, alunos na área rural. Bom, o assunto da educação ele é o mais relevante depois do da saúde. Aqui em Cordisburgo nós temos excelentes profissionais da área de educação. Nossos professores são de alto nível. E, em primeiro lugar, conseguir uma igualdade,
salarial. Quando eu digo igualdade salarial, é igualdade de aumento de salário, tanto para os professores quanto para os serviçais. Segundo, é a questão dos alunos do meio rural. Muito séria, gente. Muito séria mesmo. Eu tenho visitado aí as comunidades e você vê o garoto de 4, 5 anos acordando de madrugada. É sério. Mas também não é fácil. Somos sabedores que o nosso município realmente é muito extenso, né? Hoje, o recurso, né, financeiro para poder controlar essas escolas do meio rural, ele está escasso, mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços, né? Isso envolve a infraestrutura, que são as estradas rurais. Se nós conseguirmos manter as estradas em bom estado de conservação, isso já ajuda muito, né? Porque o transporte, ele, quando não está numa estrada boa, ele é demorado. Então, por isso, o aluno tem que acordar mais cedo. E arrumar uma forma, né, creio eu, através de programas do governo federal, né, no FNDE, de reformar algumas escolas, né, o chamado de núcleo. Eu tive conversando com algumas pessoas do meio da educação e me falaram que existem essas possibilidades. Nós temos que sentar com as professoras, né, com o pessoal da diretoria, e nós acharmos essa saída. Eu acho que o importante é a gente montar uma comissão, tanto da rede de ensino estadual, quanto da rede de ensino municipal, para que essa comissão venha até a nós e discuta as ações do município, né? Porque eu sozinho, quando eu digo eu, é o poder executivo, o prefeito, ele não vai conseguir montar um projeto, uma estratégia para resolver todos esses problemas. Quem sabe dos problemas hoje da nossa educação são os professores, são os profissionais da área. Então, eu me coloco, né, aberto a gente sentar, discutir e receber projetos para que a gente possa realmente buscar recursos lá fora para melhorar essa condição. Ainda dentro do tema educação, Laurêncio, a gente tem aqui uma pergunta no que diz respeito à creche aqui da cidade, a creche São José Operário, porque parece que ela está funcionando apenas no período da manhã, e isso tem sugerido críticas no que diz respeito ao funcionamento da creche. O que o senhor poderia falar, caso eleito, fazer para termos uma creche funcionando em período integral e dando uma assistência devido à criançada que para lá são levadas pelas suas mães? Bom, sobre a creche, eu já fui até procurado por algumas mães para falar sobre esse assunto, principalmente no que diz respeito ao tempo integral. Penso eu que a creche ela obrigatoriamente tem que funcionar em tempo integral, porque normalmente a mãe que leva o filho para a creche é uma mãe que tem que trabalhar. E normalmente se trabalha em tempo integral. Então isso é uma questão que tem que ser resolvida. E outro aspecto é a questão da estrutura física, né? A criança ela tem que ter uma estrutura de acordo com o que ela necessita. A criança fica o dia inteiro na creche, né? Então tem que ter um espaço adequado. Os funcionários têm que ter condições de trabalho, né? Ajustar, estreitar o relacionamento dos funcionários com as mães, porque normalmente as mães ficam, né, durante todo o dia fora, e quem cuida dos filhos são os funcionários. Então, essa relação funcionário com mãe ela é muito importante, até para a questão da própria criança, né? Um relacionamento bacana, sem arestas. E a estrutura de questão de salário, né? O salário tem, como eu disse agora há pouco, tem que ser igualitário. E buscar formas da gente melhorar a condição da creche. Isso nós vamos buscar como? Nos órgãos da administração pública federal, FNDE. Eu falo isso porque eu participei de algumas reformas de creche ou construção de creche no município de Sete Lagoas e funcionou muito bem. Então é a gente montar esses projetinhos para que a gente possa ir, através da administração pública, e arrecadar dinheiro para melhorar o funcionamento da creche.
Bom, ainda dentro do tema educação, uma outra pergunta aqui diz respeito aos estudantes de Cordisburgo que se deslocam todas as tardes para Sete Lagoas para estudarem. É um custo elevado para o estudante, o custo da passagem, e a gente gostaria de saber também o que poderá ser feito para se melhorar o deslocamento dos estudantes que usam ônibus todas as tardes para estudarem nas faculdades lá em Sete Lagoas. O que o senhor poderia falar sobre isso, no que diz respeito, inclusive, ao custo da passagem que esses estudantes de Cordisburgo pagam todos os meses para estudarem em Sete Lagoas? Também fui procurado pelos alunos, né, eles me questionaram sobre esse assunto. Realmente fica muito difícil, porque além de você pagar a mensalidade do ônibus, né, as faculdades hoje não são baratas. E não envolve só a faculdade, a mensalidade da faculdade do ônibus, né, tem um lanche, tem material, então fica muito caro, né, para os alunos se deslocarem daqui para Sete Lagoas para estudar. A prefeitura, acho que ela tem que ajudar sim, gente. Embora nós sabemos que os recursos estão, né, escassos, mas também não podemos fazer com que os estudantes, por falta de incentivo do poder público, abandonem, de repente, uma carreira, porque não tem condições de estudar. Nós temos que criar uma condição para isso. Ou arrumar uma receita maior, para que essa mensalidade, né, fique mais barata, ou, de repente, talvez, conseguir um transporte. Eu não vejo muita dificuldade em a gente pedir um parlamentar, uma emenda, para comprar um transporte, que não irá beneficiar somente os estudantes de Sete Lagoas. Né? Se a gente voltar aí no tema futebol, os times de futebol que hoje disputam campeonatos fora, poderiam utilizar o ônibus. O pessoal do próprio meio cultural, né, que são as folias de reis, são os congados, né, e também as igrejas. Né, a gente tem várias festas de igreja, tanto da parte dos católicos, né, quanto do pessoal os evangélicos. Os evangélicos, isso, né, que se deslocam para fora, para participar de eventos fora. Então o ônibus seria da prefeitura e a gente fazia um rateio, né, de combustível e do motorista. Eu acho que ficaria muito mais, vamos dizer assim, em condição para o aluno, para a pessoa que usa o transporte, do que pagar. A gente sabe que a pessoa que transporta precisa também do transporte, mas a gente podia fazer um mix aí. De repente, né, quando se baixa uma despesa, pode beneficiar a outra. Então, é criar esse tipo de condição. Eu sou totalmente favorável em dar suporte para essa questão do transporte aqui, tanto dos alunos quanto para outras correntes aí. Muito bem. Agora vamos chegar aqui à pergunta número 10, no que diz respeito ao comércio local, né, o comércio em Cordisburgo. O que o senhor pensa ou quais são as suas propostas para se melhorar o comércio local? Uma maneira de dar uma revitalização e fomentar meios para que o comércio local, o comércio de Cordisburgo, possa realmente fazer uma movimentação maior em termos de faturamento e também porque um comércio bem alimentado, um comércio bem atuante, também é gerador de empregos. O que o senhor pode falar para nós a respeito do comércio em nossa cidade? Sem dúvida. O nosso comércio hoje, né, fora o poder público, é o setor que mais contrata no município. E nós realmente estamos atravessando uma situação difícil. Eu tenho ouvido várias reclamações, tenho vários amigos aí no comércio. E o que nós podemos fazer de imediato é atrair pessoas para que gastem dentro do nosso comércio. Né? E como nós vamos fazer isso? Nós temos que usar do potencial turístico que nós temos,
do potencial cultural, que são as famosas festas, porque quando se tem a festa, a pessoa vem para a cidade. O comércio gira. Não é só o comércio, né, vamos dizer assim, de supermercado e alimentício. O comércio no geral. O cabeleireiro, o rapaz que vende o gás, o material de construção, tudo gira. Por quê? Porque se aumenta o poder de venda do comerciante, esse dinheiro ele gira dentro do município. E automaticamente isso reflete em vários pontos. Então nós temos que atrair gente, criar condição para essas pessoas virem para cá, para o comércio girar. Eu sei que é muito difícil, gente, para o nosso comerciante, né, viver somente com a renda da nossa população. O nosso município é muito grande, então tem várias comunidades rurais que hoje usam o comércio de outras cidades. Então, não são todas as pessoas que usam o nosso comércio. Então, nós temos que criar condições de atrair pessoas para que o comércio gire. E girando o comércio, automaticamente, né, nós vamos gerar renda, nós vamos criar novos empregos e, de repente, atrair até novos comerciantes para a cidade. Comerciantes, é claro, que estejam legalizados, né, que geram impostos para o nosso município e, automaticamente, ganha o comerciante, ganha a pessoa que precisa do comércio, porque o comerciante, quando gira, ele tem mais condições de melhorar o seu comércio, né, e a prefeitura também vai receber, porque vai arrecadar mais. Então é isso, é trazer gente, é movimentar o comércio. Muito bem. Estamos aí quase chegando ao final dessa entrevista. Ô, Laurence, nós não vimos o seu plano de governo. Você tem um plano de governo, você o criou. O que o senhor pode falar para todos nós a respeito do seu plano de governo, o plano de governo da sua administração para Cordisburgo, caso eleito for? Bom, gente, quando você fala que eu não tenho plano de governo, eu tenho plano de governo. O plano de governo que o Tribunal, né, Regional Eleitoral, você tem que fazer o plano de governo para ser registrado, né, até para dar legalidade. Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente. Não escrever, tá, para poder distribuir nas casas. Muita gente, às vezes, não lê e o papel aceita tudo. Você escreve o que você quer. Então, eu procurei demonstrar isso em visitas nas casas das pessoas. Eu procurei me colocar muito à vontade e deixar as pessoas à vontade para me perguntarem, porque é notório. Hoje o nosso grande problema é a saúde, é a educação, é a questão do esporte, é a infraestrutura das nossas estradas. Isso aí todo mundo sabe. Não adianta eu vir aqui escrever no papel, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou melhorar a saúde e tal, eu vou trazer isso, se a gente não tem condições financeiras para isso. Então, a minha proposta de governo, gente, é mudar o nosso modelo de gestão para que o município hoje arrecade. Porque com dinheiro, tudo pode ser feito. É muito bacana escrever, né, um lindo plano de governo, com fotos, ilustrado, falando um monte de coisa, e não mostrar a forma de atuar. O mais importante é explicar para a população como fazer. Porque o que tem que ser feito, nós sabemos. Você pode perguntar para qualquer um aqui do município o que é necessário para o município, todo mundo sabe. Aí vem um monte de gente, escreve palavras bonitas, escrevendo que vai fazer isso, fazer aquilo, mas não indica a forma de fazer. E a forma de fazer é, primeiro, com trabalho sério, com determinação, com responsabilidade e, sobretudo, com uma forma diferenciada de gestão. A nossa forma administrativa está defasada, gente. Pode entrar qualquer pessoa aqui que não vai conseguir fazer nada em Cordisburgo somente com plano de governo. Nós temos que fazer com ações. Nós temos que demonstrar para a população o que é que tem que ser feito e como ser feito. Certo? E eu demonstrei aqui, tentei demonstrar para vocês, apesar do pouco tempo, que o nosso grande gargalo é o recurso financeiro. Nós não temos arrecadação. Então, é isso que vamos fazer, é arrecadar, porque com arrecadação nós conseguimos fazer um grande governo aqui em Cordisburgo. Agora, no papel, não adianta. Muito bem. Antes de pedirmos
as suas considerações finais, nós queremos lembrar que estamos fazendo essa entrevista com o candidato Laurence Giovanni Trombini Costa e o seu vice Lucas Dias, da coligação Igualdade Cordisburgo nas Mãos Certas, que reúne os partidos PDT, PROS, PSL e PSDB. É o número 12. Assim, estamos chegando ao final dessa entrevista e agora o Laurence vai tecer as suas considerações finais, dizendo para os eleitores o porquê da sua candidatura e por que ele solicita o voto do eleitor à sua chapa. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a iniciativa de vocês. Acho que isso é muito interessante, demonstrar isso para a população. Vocês levam a informação, né, através de rede social, através da mídia, e a gente tem que estar conectado com todo mundo, porque é uma forma das pessoas, né, interagirem com a gente, ter a informação batendo na sua porta. Então, obrigado pela iniciativa. E se eleito for, eu quero vocês comigo fazendo todas as nossas matérias, para o pessoal estar acompanhando, né, dia a dia, acompanhando de perto o que acontece com a nossa administração. Sobre a questão da minha candidatura, também gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer a toda a população de Cordisburgo, gente. Eu estou muito feliz, estou muito gratificado, porque eu tive a oportunidade de andar de casa em casa, não consegui visitar todas as casas, mas todos os lugares que nós fomos bem recebidos, tá? As pessoas a cada aperto de mão, a cada abraço, a cada palavra de força, de incentivo, isso foi nos fortalecendo durante a campanha, muito bacana. Pude rever vários amigos que eu não via há muito tempo, várias pessoas que passaram pela minha vida na época de colégio, que eu não lembrava mais. Foi muito bom. Então, eu quero agradecer a toda a população de Cordisburgo, né, pela essa receptividade que nós tivemos. Não fomos maltratados em nenhuma casa, por mais que são do outro lado, né, adversário, mas fomos muito bem recebidos e nós pudemos passar de casa em casa e levar a nossa proposta e receber muito apoio. Então, muito obrigado. Gente, eu resolvi candidatar em Cordisburgo porque eu sou cidadão cordisburguense, nasci aqui e tenho acompanhado, né, a vida da nossa cidade. Eu acho que as pessoas que passaram na nossa administração deram a sua contribuição, fizeram o que foi possível dentro da sua capacidade, da sua competência. Mas agora são outros tempos. Acho que a administração pública mudou, o governo federal mudou a forma de atuar, e nós precisamos ter uma administração mais ousada, uma administração mais efetiva e que seja progressiva, atraindo progresso, né? Eu costumo dizer que Cordisburgo está doente. Né, na brincadeira, nós precisamos de um remédio urgente para poder sarar essa doença. E esse remédio é uma forma nova de administrar. É uma forma diferente do que nós temos vivido aí nos últimos anos. Com investimento, né, com mais ousadia, estando mais próximo do povo, atraindo investimento para o município e fazendo com que Cordisburgo volte a ser feliz, volte a ser uma cidade, né, que você tem o prazer de dizer, eu sou cidadão cordisburguense. Né? Cordisburgo é conhecido mundialmente e precisa manter esse status de cidade alegre, de cidade boa de se viver e de cidade que tem atrativo para a pessoa vir e sair falando bem daqui. Esse é o meu compromisso e é por isso que eu sou candidato e quero um dia poder ter a oportunidade de mostrar isso para a minha população. Nós agradecemos, né, mais uma vez ao Laurence Giovanni Trombini Costa, extensivo este agradecimento ao seu vice Lucas Dias, e nós estamos chegando ao final desta entrevista, dessa edição. Queremos comunicar que o candidato da outra chapa foi convidado pela nossa equipe para gravar a sua entrevista e ele não aceitou. Estamos chegando ao final, lembrando que essa edição está a cargo da equipe do Cordes Notícias, edição Lucas Gustavo, repórter Adriano Bossi. Muito obrigado a todos.